Hi students, I'm teacher Malu Queiroz, ok? Nós somos do Bora Estudar Rio. Eu preparei um aulão para vocês do concurso público de admissão à Escola Naval CEPAEM 2023. Aqui eu vou explicar para vocês uma matéria e tudo, e depois vamos fazer uns exercícios, tá? Sobre algumas questões que foram feitas em outros provas que tivemos do concurso público de admissão da Escola Naval. Bom, aqui nós iremos falar sobre os pronouns, ou seja, os famosos pronomes, né? O que são esses pronouns? O que são os pronomes, né? Eles são palavras que substituem ou acompanham os substantivos e podem ser classificados em pronomes pessoais, que são personal pronouns, os pronomes possessivos, possessive pronouns, pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns, pronomes reflexivos, reflexive pronouns, pronomes indefinidos, indefinite pronouns, pronomes relativos, relative pronouns e pronomes interrogativos, interrogative pronouns. Os personal pronouns, eles indicam pessoas, lugares e objetos. E eles são divididos em subjective pronouns, que são os pronomes do caso reto, e objective pronouns, né, que são os pronomes oblíquos. Os subjective pronouns, eles funcionam como sujeitos e são os I, you, he, she, it, que são usados para coisas ou animais, we, you e they. Aqui eu trago uns exemplos desses subjective pronouns, como eles são usados nas frases. For example, I am a translator. Eu sou tradutora. You didn't tell me you were traveling. Você não me disse que ia viajar. He works as a clerk. Ele trabalha como atendente. She bought a beach house. Ela comprou uma casa de praia. It is very expensive. É muito caro. We will visit our grandmother. Visitaremos a nossa avó. You guys have been working a lot. Vocês têm trabalhado muito. They moved to USA. Eles se mudavam para os Estados Unidos. E nós temos também os objective pronouns, que também fazem parte dos personal pronouns e que eles funcionam como objeto. Temos o me, you, him, her, it, us, you, them. E os exemplos que eu trago aqui são: They gave me the keys. Eles me deram as chaves. The director called you. A diretora ligou para você. He married her when he was 23. Ele casou com ela quando tinha 23 anos. Doug's dad bought him a car. O pai de Doug comprou um carro para ele. I forgot my wallet at home. Could you bring it to me? Esqueci minha carteira em casa. Você poderia trazê-la para mim? They really love us. Eles realmente nos amam. You and Dave should live near the city center. That house on Main Street would be perfect for you. Você e o Dave deveriam morar perto do centro da cidade. Aquela casa na Main Street seria perfeita para vocês. E nós temos também os possessive pronouns, né? Que eles indicam que algo pertence a alguém ou alguma coisa. E eles são divididos em possessive adjective e possessive pronouns. Os possessive adjectives são tidos como adjetivos por atribuírem a determinada palavra a qualidade de ser de algo ou alguém. É bem diferente dos nossos possessivos do português. Sempre são acompanhados por substantivo modificando e não são flexionados em grau, no singular ou plural. E os exemplos que são esses: my, your, his, her, its, usado para animais ou objetos, our, your e their. Os exemplos que trago são: My brother is a soccer player. Meu irmão é um jogador de futebol. Your sister is really smart. Sua irmã é muito inteligente. Daniel is cleaning his apartment. Daniel está limpando o apartamento dele. Her father is speaking.
O pai dela está falando. I have a cute dog. Its name is Duke. Tem um cachorro fofinho. O nome dele é Duke. Our parents live in Texas. Os nossos pais moram no Texas. Your kids need to arrive earlier. Os filhos de vocês precisam chegar mais cedo. Sally and Mike are not happy with their jobs. Sally e Mike não estão felizes com o trabalho deles. E também temos os possessive pronouns, que eles têm a função de substituir o substantivo e não vão sofrer flexão de grau no singular ou no plural. Que são esses: mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Exemplo: Those shoes near the door are mine. Aqueles sapatos perto da porta são meus. The red one is yours. O vermelho é seu. He won't go in my car. He will take his. Ele não vai no meu carro. Ele vai levar o dele. My computer stopped working, so she will lend me hers. Meu computador parou de funcionar, então ela vai me emprestar o dela. My dog has its own bed. O meu cachorro tem a própria cama dele. They don't have a vacuum cleaner, so they borrowed ours. Eles não têm aspirador, então pegaram o nosso emprestado. I made this cake for you too. It's all yours. Fiz esse bolo para vocês. Ele é todo de vocês. You don't need to bring earphones for your brothers. They already bought theirs. Você não precisa trazer fones de ouvido para os seus irmãos. Eles já trouxeram os deles. Vocês conseguiram entender? É como se fosse parecido com o nosso português, que você, ao invés de você ficar repetindo, ele fala, por exemplo, nesse daqui: Those shoes near the door are mine. Aqueles sapatos perto da porta são meus. Por exemplo, the red one is yours. O vermelho é seu. He won't go in my car, he will take his. Ele não vai no meu carro, ele vai levar o dele. Ou seja, ao invés de você ficar repetindo o car novamente, ele não vai no meu carro, ele vai no carro dele. Então ele fala o dele, entendeu? Então tem o his no caso. Nós também temos o demonstrative pronouns, que são os que indicam algo, pessoa, objeto ou lugar. Os famosos this, these, that e those. This, singular. These, plural. That, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, singular. Those, esses, essas, aqueles, aquelas. Exemplos: Is this your bag? Esta é sua bolsa? That woman across the street is my wife. Aquela mulher do outro lado da rua é a minha esposa. Pull all these books in your backpack. Coloque todos esses livros na sua mochila. Are those sneakers yours? Aqueles tênis são seus? E nós temos também os reflexive pronouns, e que eles vão aparecer após o verbo, concordando sempre com o sujeito da oração. Serão utilizados quando o sujeito da ação é também o objeto da ação, ou seja, ele pratica e recebe a ação da frase. E são construídas com sufixos self, no singular, e selves, no plural. São esses: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Conseguiram entender? Quando é o singular, eu uso o final self. E quando é plural, eu uso o final selves. Exemplo: I cut myself while washing the knives. Eu me cortei enquanto lavava as facas. You need to take care of yourself. Você precisa se cuidar. She just tried to defend herself. Ela só tentou se defender. He introduced himself as Mike. Ele se apresentou como Mike. The cat hurt itself in the fence. O gato se machucou na cerca.
I am sure we will enjoy ourselves at the party. Tenho a certeza de que vamos nos divertir na festa. Behave yourselves. Comportem-se. They describe themselves as liberals. Eles se descrevem como liberais. E temos os indefinite pronouns. São os pronomes indefinidos, que vão substituir ou acompanhar o substantivo de maneira imprecisa ou indeterminada, que são esses: any, anybody or anyone, anything, anywhere, some, somebody, someone, something, no, none, nobody or no one, nowhere, nothing, much, many, little, few, all, one, each, other, another, either, neither, both, enough, several, everyone e everything. Trouxe os exemplos de alguns, porque são muitos, então eu só trouxe alguns exemplos aqui deles. I can deal with any issues regarding the program. Eu posso lidar com qualquer problema relacionado ao programa. We don't have any choice. Nós não temos nenhuma opção ou escolha. Aqui vocês vão perceber que eu usei o any ao invés de usar um outro, que poderia ser o negativo. We have no choice, for example. Por que eu não usei o no choice ao invés... Por que eu usei o any ao invés do no? Porque quando a gente começa uma frase e a frase já está negativa no inglês, você não pode colocar outra palavra que vai dar negação nessa frase. No português, a gente fala, nós não temos nenhuma escolha ou opção. Sendo que no inglês não pode, isso é errado. Se eu comecei já negando a frase, já comecei com ela negativa, o próximo eu tenho que usar o any. For example, we don't have any choice. Ou seja, we don't have any choice. Nós não temos nenhuma opção ou escolha. Outro exemplo. Anybody or anyone can solve that problem. Qualquer um pode resolver aquele problema. He didn't tell the news to anybody or anyone. Ele não contou as novidades para ninguém. Perceberam? Eu comecei com negando. He didn't tell the news. Ao invés de falar to nobody or no one, eu falei anybody or anyone. Porque se eu já estou negando, já comecei negando a frase, eu não posso continuar negando, entendeu? No português a gente pode, mas no inglês é errado. Outro exemplo. Is there anything under the table? Tem alguma coisa embaixo da mesa? Anything you give Sally will make her happy. Qualquer coisa que você dê a Sally vai fazê-la feliz. There isn't anything in the box. Não há nada dentro da caixa. Perceberam? Eu não usei o nothing, porque eu já comecei a frase negando. There isn't or is not, né? Isn't nothing in the box. Seria totalmente errado. O certo é there isn't anything in the box. Nós também temos relative pronouns, que eles vão exercer a função do sujeito ou do objeto, que são esses: who, whose, which, where, when, that e what. Temos os exemplos. It's an old man who lives here. É um idoso quem vive aqui. That's the woman whose kids won the prize. Aquela é a mulher cujos filhos ganharam o prêmio. We went to a workshop which taught us how to make brownies. Fomos a um workshop que nos ensinou a fazer brownies. This is the city where I spent my childhood. Esta é a cidade onde passei a minha infância. That was the day when I realized he was a liar. Aquele foi o dia no qual eu percebi que ele era um mentiroso. He said that he was tired. Ele disse que estava cansado. I will tell you what you have to do. Vou te dizer o que você tem que fazer. E temos os interrogative pronouns, que também são chamados de
questions words. São aquelas palavras utilizadas para fazer perguntas. Como temos o who, quem, né? Whom, quem, mas dando a função de objeto, percebe que o who é quando a função de sujeito e o whom é quem em função de objeto. Whose, de quem, which, qual, quais e what, o que. O which e o what, eles também são meio que parecidos, sendo que o which, ele vai ser usado quando você der opção. Vou mandar nos exemplos. Who is your Spanish teacher? Quem é o seu professor de espanhol? Vocês viram? Eu falei do sujeito, que é o teacher. Whom do you consider guilty? Quem você considera culpado? Já usei o whom, porque eu estou falando do culpado. O culpado, ele é um objeto, o guilt. Whose pencil is this? De quem é este lápis? Which car is yours? The blue ou the red one? Qual é o seu carro? O azul ou o vermelho? Perceba que eu usei o which. Eu não posso usar o what, porque o which foi usado porque eu dei mais de uma opção. Entendeu? Para você escolher. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Também posso usar como What's your name? Qual o seu nome? Né? O famoso What's your name? Trouxe uns exercícios para fazermos, né? Tentarmos entender. Which word best completes the questions below? Quais das palavras, das melhores palavras, completam as questões abaixo? Aqui, esse foi de 2021, se eu não me engano. Foi uma das questões que caiu na prova de inglês da Escola Naval, para a Escola Naval, do concurso para a Escola Naval, que eu achei para a gente usar de acordo com a matéria que dei hoje para vocês. Qual vai completar essa aqui? Advice do you follow more your parents or your friends' advice? O que ele está dizendo aqui? Vamos usar o who, o whom, o whose, o when ou where. Se eu colocar o who advice do you follow more? Your parents or your friends' advice? Ele está falando o quê? Qual conselho você segue mais? Dos seus pais ou o conselho dos seus amigos? Vai ser o who? Não. Quem conselho não vai dar certo. Então não é o who. O whom. Whom advice é a mesma coisa que o quem, que o who. Então também descarta. When. Seria quando o conselho também não vai dar certo. Where. Onde conselho também não dá certo. Então só podemos ser o quê? A letra C. Whose advice do you follow more? Your parents or your friends' advice? Seria no caso, conselhos de quem você segue mais? Dos seus pais ou dos seus amigos? Então aqui a resposta é a letra C. Whose. Segundo exercício. Which option completes the paragraph below correctly? Né? Qual das opções abaixo completa melhor o parágrafo, né? It is important that female naval officers are now commanding vessels, not only because of achievement in and of itself, but also because types of posters will have advance even more in careers. Aí nós temos as opções these, it, its, this, her, this, it, her, this, then, there, this, then, there. Vamos ver direitinho o nosso texto? Ele está falando o quê? Das mulheres na marinha, né? Ele está falando o quê? É importante que as mulheres oficiais da marinha estejam agora comandando navios. Não porque seria o quê? De suas conquistas, né? Ou delas mesmas, mas também porque tipos de postos
as ajudarão a avançar mais em suas carreiras. Se eu estou falando delas, a gente já quebra aqui. O delas é terceira pessoa do plural. Então, nós iremos usar o quê? O their. Então, advance even more in their careers. Se a gente já pegou aqui que é o their, então a gente corta A, corta B e corta C. Vai ficar entre D e a E. Vamos ver o resto? Ok. It is important that female Navy officers are now commanding vessels, not only because of achievements. Não é por causa de sua conquista ou de suas conquistas. De sua conquista. Então, no caso, vai ser not only because of these achievements in and of itself. Porque tá falando aqui, não está falando de achievements. Ele tá no singular, achievement. In and of itself, but also because types of posts. Tipos de postos, né? Tipos de cargos. Então, se tá no singular tipos de cargos, então vou usar o these. Então, vai ficar letra E. It is important that female naval officers are now commanding vessels, not only because of these achievements in and of itself, but also because these types of posts will help them advance even more in their careers. Eu não continuei aqui porque a gente já pegou logo a resposta, mas se quiser continuar, tranquilo, fiquem à vontade. Resposta, letra E. Outro exercício. Which option completes the text below correctly? Qual das opções completa melhor o texto abaixo? There are different opinions on how water you should be drinking every day. Health authorities commonly recommend 8-ounce glasses, which equals about 2 liters of or half a gallon. This is called the 8+8 rule and is very easy to remember. However, health gurus believe that you need to sip on water constantly throughout the day, even when you're not thirsty, as will most things. This depends on the individual factors, both internal and external. Ultimately affect your need for water. Ele está falando aqui da questão da água, de você estar bebendo muita água, bebendo água todos os dias, né? Então, e falando assim, quantos litros a pessoa tem que beber água, né? Quantos litros mais ou menos a pessoa tem que beber água, não é isso? Então, se está falando na água, nós vamos pegar aqui, tem uma coisa, quando a gente usa o many são para coisas contáveis. E quando a gente usa o much, são para coisas incontáveis. Você já pegando isso, você já começa a pegar direito no texto. There are different opinions. Opinions, várias opiniões diferentes. Você não conta as opiniões? Então aqui vai ser o quê? There are many different opinions on how water you should be drinking every day. Water, ela é incontável. Então nós usamos o much, né? There are many different opinions on how much water you should be drinking every day. Health authorities commonly recommend 8-ounce glasses, which equals about 2 liters or half a gallon. This is called the 8+8 rule and is very easy to remember. However, health gurus believe that you need to sip. Ou seja, aqui nós vamos usar o some, né? Por conta, você está falando na questão da saúde dos gurus, né? Então você vai usar o some. Então, however, some health gurus believe that you need to sip on water constantly throughout the day, even when you're not thirsty,
As with most things, this depends on the individual. Tanana, factors, both internal and external, ultimately affect your need for water. Aqui nós vamos usar o que? O many, porque são muitos fatores e factor são contáveis. Então a gente vai usar o many. As with most things, this depends on the individual. Many factors, both internal and external, ultimately affect your need for water. Então a resposta aqui vai ser letra A, de amor. Thank you, students! Muito obrigada por vocês terem visto esse vídeo, por vocês terem assistido a aula toda até aqui. Espero que gostem da aula, espero que vocês compreendam. E é isso aí. Bye, bye!